E aí, galera, como vocês estão? Eu tô com um gripão aqui, mas eu sigo na minha meta de gravar pra vocês no YouTube. Isso porque, e aí já vai uma dica, né? Faz muito tempo que eu quero transmitir mais os meus conhecimentos no YouTube. Acho que o pessoal gosta, eu recebi feedbacks legais. E apesar de ter bastante conteúdo no Instagram e no Twitter, eu entendo que eu consumo muito mais YouTube hoje em dia. E eu também entendo que no YouTube a gente consegue compartilhar coisas mais aprofundadas. Então, e essa é a primeira dica desse vídeo, eu usei a inteligência artificial para destravar meus dots aí de youtuber, que eu não tenho no caso. E aí a inteligência artificial disse que eu perguntei para ela como é que eu faço, né, para gravar, porque faz tempo que eu quero, mas não coloco na prática. E aí ela disse que era para eu gravar de qualquer jeito, que era para eu ligar a câmera e para eu gravar, porque os meus conhecimentos já eram suficientes, como, enfim, profissionais, né? E foi assim que. E é por isso que agora eu tô tentando gravar com frequência. E eu tava aqui pensando o que eu ia gravar pra vocês hoje, porque eu quero gravar coisas que façam sentido também. E aí, eu resolvi que eu vou mostrar pra vocês um valuation que não deu certo. Não que não deu certo, mas é uma empresa que eu queria muito recomendar ela pros meus clientes, pros meus assinantes. E eu não recomendei. E eu não recomendei porque no qualitativo eu gosto muito dessa empresa, é a Vulcabras. Eu acho que ela tem produtos maravilhosos, né? Eu gosto muito dos produtos dela. Tá num ramo que cresce cada vez mais. Eu acredito que as pessoas têm utilizado mais tênis. Eu, por exemplo, troquei o sapato de salto alto em 12, mais de 12 anos aí trabalhando no escritório. E hoje em dia eu trabalho em casa, então vou na academia todos os dias, o que eu acho que é um hábito também que o pessoal vem adotando bem mais, né? O hábito da saúde, de praticar esportes. Então eu acho que na conjuntura qualitativa, né, das pessoas poderem quererem mais se exercitar, tem essa febre da corrida, né? Muita gente correndo de esporte, né? Não de correria do dia a dia. Toda essa questão das pessoas quererem ser mais saudáveis. O produto da Vulcabras é muito bom, os tênis são maravilhosos, né? Vem crescendo bastante a receita. Então, assim, gosto do produto, eu gosto da empresa, mas eu nunca indico algo para os meus clientes baseado só no eu gostar, né? Essa é a diferença de um profissional para alguém que vai ali amador, investir de forma amadora. Então eu fui fazer o valuation dela. E o que eu vou mostrar para vocês aqui é um valuation simplificado, tá? Existem valuations que podem ser 10 vezes mais complexos e maiores que esse, eu mesma já fiz. Mas também acho que o valuation bom é aquele que te traz o melhor resultado com o menor trabalho e tempo possível. Isso porque eu tinha colegas, né, na minha carreira de analista de investimentos, que trabalhavam 3 meses num só valuation. Isso não é praticável, porque imagina você ficar 3 meses para descobrir que não é uma boa investir naquela empresa. E todas as oportunidades que você não mapeou e não investiu. Então, eu acho que, como tudo na vida, o valuation tem que ser eficiente. Ele tem que te dar o melhor resultado possível, com a maior rapidez e o menor trabalho possível. Porque não adianta você ficar trabalhando nisso 6 meses, fazer um valuation gigantesco, que vai ter muitas falhas, porque a gente está falando de projeções e o que importa aqui é poder fazer boas simulações de variáveis, né? A gente não está aqui tentando adivinhar o futuro e principalmente o que a gente quer estimar o que a assimetria do papel, a margem de gordura. Nesse caso da Vulcabras, eu não encontrei uma boa margem de gordura. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês o valuation dela. Mudar aqui de cena e bom, vamos lá, galera. Então, esse é o valuation aqui da Vulcabras. Como eu disse para vocês, meus valuations, eles são super automatizados em tudo que dá. Então, aqui, ó, já são links ali do Google, tá? Que puxam a cotação, volume, valor de mercado, beta, quantidade de ações. Tudo já puxa via API aí, tá? Não preciso preencher nada. E aqui a gente já tem também eu vou puxando, né,
sistemas, nesse caso do Fundamentos, os DREs e balanços que já foram divulgados, tá? E aí a gente vai lá, né, 2025, a empresa cresceu 17%, e eu tô mantendo aí mesmo um crescimento alto para ela de 15%, mantendo uma margem bruta aí estável, 41% que ela mostrou em 2025, as despesas também, de forma que a minha margem EBIT tá aí 20,6, em linha aí com a média dos últimos 2 anos, certo? Não muda muito. E aqui eu já botei em vermelho o primeiro probleminha dela, tá? A Vulcabras, ela antecipou um pagamento de dividendos gigantesco o ano passado, certo? Ela pagou nada mais, nada menos do que 1,4 bi em proventos, né? Fez a alegria de muita gente aí com um provento de quase 31%, o que faz muito sentido para antecipar a tributação que o governo tinha anunciado aí, né, de 10% sobre o que excedesse 50 mil. Então, a Vulcabras, tal como várias outras empresas, antecipou um dividendo cavalar, né, 1,5 bi de proventos. E aí, isso não seria tanto problema, mas ela é uma empresa que não está com uma dívida líquida EBITDA tão baixa, tá? Não é uma empresa que vai quebrar, nem nada assim, mas ela estava com uma dívida líquida EBITDA aí próximo de uma vez. Então, aqui eu já marquei em vermelhinho, porque esse caixa da empresa aqui, ele acabou sendo impactado por esse pagamento de dividendos, tá? De forma que se eu mantivesse aqui a minha fórmula, até ia ficar no negativo, então eu tive que mudar aqui. Bom, aí a gente tem investimentos, aqui tem outra questão, né? A Vulcabras vinha investindo bastante, ó, investiu aqui 300 milhões em 2024, 200 em 2025, e agora ela anunciou que ela vai investir menos, né? Então eu já cortei os investimentos dela aqui, né? Ela vinha investindo cerca de 7% da receita, o que é super alto, e eu já cortei para 3%. Então vejam que eu tô sendo bacana com a empresa nesse sentido, tá? Cortei para 3%. Os 3% da receita, os investimentos, que eu tô estimando, tá? Então tô sendo legal com ela nesse sentido. E aqui a gente tem a margem EBITDA dela, que foi de 19%. No meu cálculo, tá? E aí aqui a gente tá fazendo o EBITDA ajustado, que a empresa mesmo divulgou, e eu tô com 23, então eu tô com uma margem EBITDA legal para esse ano. Aqui a gente começa, eu vou marcando em vermelhinho tudo que é aqui, digamos, ou é um one-off, um não recorrente, ou é algo assim que foge um pouco de uma linha normalizada, né? Como eu mencionei, ó, proventos, 1,5 bi, muito alto, né? Outra coisa que a gente teve ano passado foi um IR diferido reconhecido no resultado de quase 400 milhões. E isso fez com que o lucro dela fosse bem maior, porque afinal de contas ela reconheceu um baita diferido, né? Então a gente teve quase 800 milhões de lucro aí. O que faz com que, mesmo com uma margem EBITDA melhor projetada, o meu lucro fique menor em 2026, tá? Por quê? A gente vai ter uma receita financeira que eu imagino um pouco menor, porque ela pagou muito dividendo, então todo aquele dinheiro que estava em caixa rendendo, ela distribuiu, então agora a receita financeira não deve ser tão alta, na minha opinião. E tem esse diferido aqui que é difícil de projetar, tá? Outra coisa que é complexa, né? A empresa tem muito diferido, né? E ela quase não paga imposto de renda por causa disso. Eu gosto de pegar por conservadorismo e no final do meu valuation, que é o fluxo de caixa descontado da perpetuidade, sempre considerar uma alíquota cheia de imposto de renda. Isso daqui dá uma penalizada no valuation, tá? Mas por conservadorismo eu faço isso, tá? Porque a gente tem aí reforma tributária, a gente pode ter fim de algum incentivo, e eu acho que o mais correto é a gente avaliar uma empresa o quanto ela vale, desconsiderando aí incentivos tributários, tá? Então, por conservadorismo eu faço isso. De novo, né? Quando a gente está falando de valuation, a gente pode ter várias interpretações. Tudo que a gente está fazendo são
premissas, né? São estimativas para ver quanto que a gente acha de valor da empresa e margem de gordura. Eu gosto de ser conservadora e por isso eu uso essa abordagem, tá? E aí, bem, eu tenho aqui as principais contas de capital de giro, que eu praticamente mantenho, né? O giro de clientes, o giro de estoques, o giro de fornecedores. E eu chego aqui no ROI, que é alguma coisa importante, né? O ROI que da Vulcabras é super alto e isso é uma vantagem da empresa, tá? Ele continua super alto aqui mesmo nas minhas estimativas, ó. É um ROI que é assim acima de 20%, o que é um dos grandes benefícios, uma das grandes vantagens dessa companhia, tá? E esse é um dos motivos que até eu gostaria de ter recomendado ela, porque além do produto ser muito bom, como eu comecei falando, ela tem um ROIC muito alto e isso é muito bacana, tá? Só que aí o que acontece, né? Eu tô com uma taxa de desconto bem conservadora aqui de 14,8%, um crescimento da perpetuidade de 4%, mas olha, a gente pode ser mais amigo, botar 5 aqui, tá? Temos uma dívida líquida aí de cerca de 770 milhões para ela. E aí eu chego aí num preço-alvo de 10%, de R$ 10, que tem um potencial de menos 36, tá? Agora, como eu falei para vocês, são tudo premissas, tá? Se eu pego e tiro aqui esses 34% que eu tô colocando, né? E ponho para zero, ó, eu já teria um potencial de valorização de 15%. Então a gente vê que muita parte dessas empresas, né, e eu tenho visto isso também com Arezzo, com Grendene, muita parte dessas empresas é por conta de impostos diferidos, ou por conta de subsídios, né, de investimento, por conta de incentivos fiscais. Então, tem que cuidar, na minha opinião, sempre quando algumas empresas têm muito valor por conta de incentivos fiscais, né? Ainda mais nessa época que a gente está de uma certa caça às bruxas nesse sentido, tá? Então, assim, ó, só para dizer para vocês, mesmo eu mantendo uma alíquota de imposto de renda zero aqui, tá? O que aconteceu é que eu encontrei só 15% de potencial de valorização na Vulcabras, tá? E esse é um percentual baixo, na minha opinião, né? Porque a gente tá com uma Selic que quase paga isso, sem risco. Então, por que a gente vai correr risco, né, para ter um potencial de valorização que não é tão alto? Então, a margem de gordura ficou baixa no meu valuation. E é por isso que eu não recomendei a Vulcabras, tá? Então, assim, eu tentei passar rápido. Aqui tem o cálculo do OC, né? Esse não é um curso de valuation nem nada. Eu só quis mostrar para vocês como que eu, Cristiane, faço os meus valuations. Eu gostaria muito que vocês mandassem aqui embaixo a opinião de vocês sobre isso, se entenderam, se acharam muito complexo, se gostaram, se gostariam que eu desse um curso de valuation, se gostariam que eu fizesse uma série mais voltada a princípios de investimentos, né, a coisa mais para iniciantes, se vocês querem que eu comente de alguma empresa específica, enfim, me deem ideias, porque às vezes falta aí ideia para gerar o vídeo, né? Não falta conhecimento, falta mesmo ideia do que vocês querem ver por aqui. Então, por favor, escrevam nos comentários e também agradeçam, ou xinguem, ou reclamem, ou critiquem. Qualquer engajamento é válido. Não esqueçam de dar o like, não esqueçam de compartilhar, se possível, porque tudo isso ajuda a gente se sentir mais animado para passar mais conhecimento para vocês. É isso, pessoal. Um grande abraço. Me sigam também nas redes, @CrisInvest, no Twitter e no Insta. E se inscrevam lá no site investe10.com.br, na newsletter gratuita, para receber material gratuito sobre investimentos, tá certo? Tchau, tchau, e um excelente dia, noite e o que for aí, onde vocês estiverem para vocês. Um grande abraço e até mais.